Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta tarde de domingo, né? Tarde de domingo, dia 8 de dezembro de 2024, 34 graus nesse exato momento em Ribeirão Preto, uma tarde nublada, a probabilidade de chuva, segundo a meteorologia, é de 0%, mas eu não acredito. Parece-me que a chuva vai aparecer por aí. A umidade relativa do ar está caindo muito rapidamente, já está em 33%. Nós tivemos hoje, no comecinho da tarde, aí 35 graus, agora a temperatura já começou a dar uma queda, 34 graus, e nós tivemos logo pela manhã 22 graus de mínima, tá? Então, a primavera brasileira aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, a cidade é Ribeirão Preto. Passando para poder falar bem rápido hoje é bem rápido mesmo. Não tem que fazer rápido porque estamos com alguns problemas aí, precisa fazer rápido. A respeito de escorpião e a respeito de Aedes aegypti. O escorpião está dando problema, não tem soro em todo lugar, me parece que o soro só está lá no HC, UE, unidades da cidade, né, centro. Então, se você for picado pelo escorpião, você se dirija diretamente lá. Outra coisa aqui, o Aedes aegypti está por aí, e com essa chuva que deram aí, muito lugar está cheio de água limpa, água boa para poder fazer a proliferação desse mosquito, né? Então, para virar um criador desse mosquito, então você que está aí andando pela cidade e às vezes você deixa de fazer a limpeza da sua casa, limpa aí, tá? Limpa, não deixa esse mosquito entrar na sua casa, fazer criador dentro da sua casa não, e nem o escorpião. Então, os dois são dois intrusos que a gente não quer perto de nós. Uma outra situação é que, na realidade, nós estamos vendo aí que acabou o tempo do suicídio, né? Houve uma falha aí, saiu do ar o nosso vídeo, mas acabou o suicídio, Outubro Amarelo, então eu quero falar para você aqui que nós não vamos parar, tá? Se você tem pensamento suicida, se você já pensou, se você está pensando, não faça isso, não é a solução para a sua vida. A solução para a sua vida é viver. Vencer na vida é viver. Então, você coloca aqui o seu contato aí embaixo, não precisa colocar seu nome, um profissional capacitado vai entrar em contato com você e vai te ajudar a sair dessa situação, e naquilo que for necessário, na parte espiritual, nós vamos entrar para poder ajudar também, tá bom? Dado esse recado, nós não vamos nos ater muito hoje nestas situações, mas eu preciso falar que aqueles que estão fazendo exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas estão correndo um sério risco de ficarem desidratados e sofrer uma insolação. Então, se você está nesta situação, está na desobediência, se você é o teimosão, né? Se você é um teimosão, faça com que essa teimosia não te leve para esses lugares que se chama hospital, tá? Você gosta de desafiar a situação, um calorão desse, você resolve fazer exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre. Então, aí você está querendo correr o risco mesmo, tá? Aí você assume a responsabilidade daquilo que você está fazendo. O versículo de hoje tem muito a ver com aquilo que nós estamos vendo aí no fundo. Essa foto viralizou um tempo atrás, que esses dois que estão do lado são inimigos em guerra, tá? E essa foto viralizou que eles deram comida para esse sujeito que está no meio, que era inimigo deles, era de um outro país lá, era contrário a eles, e mesmo assim deram comida para ele, fez. Então eu lembrei-me desta situação quando hoje pela manhã alguém me disse que ia pegar não sei quem, a hora que saísse do ambiente hospitalar, ia falar poucas e boas para eles, e vocês viram aquela minha situação, querendo retomar a amizade entre eles sem ter briga, mas ele estava decidido a fazer isso, pagar o mal com o mal. A Bíblia que está falando em Romanos 12:17. No caso da guerra aí, existem algumas nuances que nós precisamos analisar. É guerra, e na guerra, infelizmente, os soldados precisam obedecer ordens, tá? Então a ordem é para poder fazer aquilo que aniquilar o inimigo, mas se há possibilidade de dar comida para ele, se há possibilidade de ele já é um prisioneiro, já deixou de dar tiro contra você,
Eu acho que eles agiram corretamente aí, deixando que esse soldado também fosse alimentado juntamente com eles aí. Então não paguem a ninguém, tá falando que é a ninguém, mal com o mal, tá? O que está dizendo esse versículo é justamente isso daí. Olha, presta atenção, não é porque estão te fazendo mal que você vai fazer o mal também. Não é porque estão fazendo contra você coisas que você não gosta que você vai fazer, vai revidar. E na realidade a retaliação nunca é a resposta. Nunca é a resposta. A vingança pertence ao Senhor. Então, quando você lê lá Deuteronômio no capítulo 32, versículo 35, diz assim: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. Deixa com Deus, meu filho. Não mexe com esse negócio, não. O amor deve sempre prevalecer sobre o ódio. Não adianta, pode falar o que você quiser. Tem todas as justificativas, mas a retaliação não é a resposta. Quando aquele rapaz hoje na live pela manhã começou a falar a respeito de confrontar o amigo lá que falou dele, falou mal dele, não sei o quê, eu usei o termo lá o versículo de Mateus 5,44, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus estava falando, vixe, esse negócio de amar o inimigo, Mateus 5,44, não é fácil não. Não pense que é fácil, não é, tá? Essa situação de falar que amou o inimigo, que ajudou, que é complicado, não é fácil. Por isso eu não condeno quem está fazendo, porque ela precisa estar realmente imbuída de um espírito que vem realmente de Deus. Não é assim, eu vou fazer e faço por minhas forças. Você não consegue, não consegue. Se você não tiver o Espírito Santo, vai ficar difícil. A retaliação normalmente é a resposta mais rápida, o reagir, sabe? Naquela situação e dar o troco, pagar o mal com o mal, pagar na mesma moeda, é o que é o normal do ser humano. Então, quando Jesus vem e fala assim, eu vos digo, mas eu vou dizer para vocês, amai os vossos inimigos. Amar os inimigos não é fazer com que eles fiquem mais fortes, para que ele te prejudique mais. Não, não é nada disso. Ele está dizendo para que você não pague, não faça com ele aquilo que ele está fazendo com você. Se não está sendo bom para você, não vai ser bom para ele. E quando Deus está falando, mandando esse recado, ele está dizendo, deixa que eu vou cuidar dessa situação. Sabe por quê? Porque a mim pertence a vingança. Então, não queira fazer vingança você com as suas próprias mãos, não, tá? Tem gente que fala, por mais que você esteja ajudando, a pessoa ainda fica falando mal de você, sabe? E eu não tenho esse problema. Eu até falo para as pessoas, sempre digo, tem algumas pessoas que me conhecem aí mais a fundo, e eu dizer sempre, fica com raiva, mas faz o certo, tá? Fica bravo, mas faz o certo, age corretamente. É assim que tem que ser. Não adianta você querer também retalhar em cima da pessoa, falar mal dela, falar de uma situação sem ter condições de poder mudar, ajudar para que ela chegue ao céu. Eu prefiro que a pessoa fique com raiva de mim, mas chegue no céu. Eu não gosto de pessoas que ficam falando muito bem de mim, mas não mudam de posição e não obedecem à palavra. Por quê? Porque ela está perto de mim e lá na frente, lá na eternidade, ela vai dizer assim, você era meu amigo. Eu te falava e você nunca me alertou. Então, eu não estou falando de mim, certo? Não estou falando nada de mim. Se você quer fazer o bem, você faça o bem. Se você não quiser, problema seu. Eu vou continuar fazendo o bem. Tá falando mal, mas eu não vou falar mal dele. Vou continuar até orando por essa pessoa. Eu não. Sabe por quê? Porque tem um Deus que está vendo todas as coisas e ele vai fazer o acerto. Depois, quando ele resolver fazer o acerto, ninguém consegue interferir, percebe? Às vezes a gente entra em algumas furadas tentando orar por pessoas que Deus está corrigindo. E aí, quando a gente fala a verdade para a pessoa, até um certo ponto a pessoa te valoriza. Daí a pouco, quando você fala a verdade para ela, que ela precisa mudar algumas coisas, que ela acha que são posições corretas, que ela tem que reagir mesmo daquela forma, ela não gosta mais de você. E aí ela começa a falar mal de você. Vai falar mal para os outros de você.
levanta a mão e vai falar mal de você para outras pessoas. Às vezes nem entende o que é que você está falando e aí vai falar mal de você para outras pessoas. Mas aí Deus está vendo, ele escutou, ele viu e ele vai agir. Se a pessoa estiver fazendo de má fé, vai sofrer as consequências. Então, que não seja você essa pessoa. Aceita Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida. Começa a agir conforme ele agiu. Sempre. Você vê que lá na cruz ele fala assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eles não estavam sabendo o que é que eles estavam fazendo. Estavam cumprindo ordens, estavam ali maltratando o Filho de Deus. Tudo bem que tinha um propósito, mas não era para ser feito. Ou se era para ser feito, que não fossem eles, ou que não fosse eu e você. Ah, é necessário que venha o escândalo. É verdade. O escândalo vai ter que aparecer. Mas você não precisa ser o pivô do escândalo. Então, não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Experimenta fazer isso. Você vai acrescentar, vai acumular brasas na cabeça dessa pessoa, e a cabeça dela depois vai ficar: nossa, fiz mal para ele e ele só estava tentando fazer o meu bem. Só estava querendo o bem para mim e eu fiz mal. Jesus só estava querendo o bem daquele povo e o povo fez mal para ele. E aí eu creio que muito depois eles começaram a colocar a mão na consciência e falou: meu Deus, lembra de Judas? Jesus só fez o bem para ele. E mesmo assim ele traiu Jesus por algumas moedas, né? E aí depois nem usufruiu das moedas. Jogou as moedas fora e foi se enforcar. Olha que tristeza. Então, não faça o que esse rapaz hoje de manhã falou para nós na live. Reagir com a mesma força e intensidade. Não é esse o caminho. Ah, ele está aí também? Ah, aprendeu então? Se aprendeu, tá bom. Eu já fico mais feliz. Eu gostaria que você não ficasse com raiva de mim, mas se... Ah, não tá? Então tá bom. Então ficou melhor ainda. Não tá com raiva e vai mudar de vida, né? Não vai agir desse jeito. Jesus não age desse jeito. Por mais que você não queira, ele nunca vai fazer ou agir da mesma forma que nós agimos com essas pessoas ou com aqueles que às vezes até não são caros, amigos, sabe? Então, aí complica. Tem uma relação de pessoas que eu preciso orar. E você tem aí a sua relação também, não tem? Então pega a sua relação aí que nós vamos orar agora. Já está aí todo mundo? Já deixei avisado, né? Tá todo mundo e eu preciso fazer essa live com menos de 20. Vamos fazer? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento agradecido por tudo aquilo que o Senhor fez no Rio Grande do Sul. Nossos irmãos e irmãs gaúchos estão nesse momento se recuperando, aqueles que já se recuperaram ajudando os outros, e eles vão sair dessa situação muito em breve. O estado gaúcho estará recuperado de tudo aquilo que passou nesse ano de 2024. Oramos nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, oramos pela irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e pela família deles também, a Dona Neia e o Sr. Fernando, a avó Hilda, a avó Luzinete e a avó Tereza e as suas famílias. Nós oramos pelo Eduardo, que está em Piracicaba, ali no Hospital dos Plantadores de Cana, está internado na UTI. O Senhor sabe e conhece a vida do Eduardo, conhece a necessidade dele. Nós oramos também pela avó Neuza, pela Sandra, pelo Pedro, pelo Vitor. A Sandra é filha da avó Neuza, o Pedro e o Vitor são netos da avó Neuza. Que o Senhor esteja abençoando essa família, cobrindo de toda sorte de bênçãos e fazendo com que o inimigo seja repreendido em nome de Jesus dessa família, e que tudo que seja de confusão que ele causa, que aonde ele chega ele só tem o poder de roubar, matar e destruir, mas que o Senhor repreenda esse inimigo em nome de Jesus. Nós oramos pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, oramos pelos idosos nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, oramos pelas crianças, jovens, adolescentes que já estão de férias, aqueles que ainda têm mais essa semana de aula, que o Senhor esteja abençoando, cobrindo eles de toda sorte de bênção, abrindo a mente e o coração de cada um deles. Oramos pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação nas suas casas, aqueles que estão padecendo alguma dor, aqueles que estão aguardando um resultado de exames,
que os exames sejam favoráveis, que a bênção do Senhor se achegue a cada um deles. Oramos por aqueles que estão em drogadição, no alcoolismo, em situação de rua, os opressos, os possessos, os depressivos. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito maligno que atua na vida dessas pessoas. Aqueles que são empregadores, empregados, desempregados, nós abençoamos todos eles. Os desempregados que ao buscarem um emprego sejam capacitados e que falem a verdade e que estejam realmente à altura do emprego ou da vaga que estão se propondo a preencher, e que os empregadores possam ter juízo suficiente para poder pagar um salário digno a esses empregados, para que possam manter as suas famílias e, mantendo as suas famílias, possam viver em paz, continuando a servir a Deus. Nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Boa tarde. Obrigado, pessoal da técnica aí. Um grande abraço. Deus abençoe.